Olá, me chamo Wilker, aqui do Hora da Pauta, o nosso canal de conhecimento, nosso portal de conhecimento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje o nosso tema entra na sua casa, a gente fala sobre tema familiar, a gente fala sobre o impacto familiar nas nossas vidas, o que a gente faz desse impacto familiar, como a gente pode absorvê-lo e seguir em frente, né? Melhorar, prosperar. Para isso, eu trouxe um grande convidado que pode falar desse tema com propriedade. Psicólogo Hugo Carvalho. Hugo, seja muito bem-vindo aqui na Hora da Pauta, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra, um prazer falar de um tema que eu convivo diariamente e que eu tenho muita constatação daquilo que eu vou falar, digamos assim. Retado. Hugo, sempre que a gente traz um convidado aqui, a conversa flui muito mais quando a gente conhece a história dele. Sim, sim. Então, queria conhecer a tua história. Quem é o Hugo Carvalho? Quais são tuas raízes, né? O que você traz de herança? Por que você se interessou pela psicologia? Vá mais por partes. Infância, como foi tua infância? As brincadeiras, né? Eu sou 25 anos mais jovem do que o Hugo, então... Brincadeira, Hugo, por favor. Ok. Fica à vontade. Meu querido, eu sou um recifense apaixonado por essa cidade, entendeu? Eu vi sua live essa semana sobre Pernambuco e, caramba, como eu me identifiquei assim. Mas que bom, cara. E defendo muito a gente valorizar a nossa terra de verdade. Sabe aquele movimento pernambucanidade? Sim. Pronto. Antes dele existir, eu já sentia, eu gostava disso, de verdade. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu valorizo demais a nossa região, a nossa terra, o nosso povo. E escolhi uma profissão de serviço, de doação. O que mais me levou para a psicologia foi uma coisa interessante, porque eu sempre tive a habilidade e sempre tive atenção às pessoas. Então, eu olho nos olhos das pessoas naturalmente. Sim. Eu paro para escutar as pessoas naturalmente. E eu passei um tempo na igreja, participava de comunidade, era pregador e tal, e sempre ou me colocavam ou eu ia para um ambiente onde eu era uma pessoa de orientação, de oratória, de comunicação e de acompanhamento de vidas, digamos assim. Isso, meu primeiro vestibular foi para ciências biomédicas, não foi para psicologia, e depois eu realmente vi que a psicologia era a minha área. Como foi que você teve esse estalo? Eu disse, eu vou ganhar dinheiro, porque antes eu cuido das pessoas de graça. Sim. Foi assim. Agora eu vou ganhar recebendo. Agora eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro falando e ouvindo. Sim. Porque isso já é natural em mim, entendeu? E aí eu fiz primeiro a psicologia lá na Fafiri. Depois fiz o vestibular para a Federal, passei e fiz o meu curso de psicologia na Federal. Entendeu? Mas ao terminar o curso de psicologia, eu queria uma experiência mais prática, diferente de clínica. Eu não fui direto para a clínica, embora eu tenha estagiado em clínica, lá na Federal. Entendeu? Tá. E aí eu fui para RH. Entendeu? Eu fui para a empresa júnior, depois fui para consultoria. Eu fiz muito trabalho de plano de cargos e carreira. Você já foi para a guerra logo? Fui logo para a guerra. E eu gosto disso, eu gosto demais. Por isso que isso, inclusive, me ajuda na clínica. O paciente ou o cliente, enfim, ele fala de uma realidade organizacional que está ali afetando, que está trazendo alegria ou sofrimento, e eu entendo um pouco como funciona aquilo. Por exemplo, é um assunto de pauta de terapia a relação com o chefe. Ah, sem dúvida. Meu chefe é um carrasco, meu chefe é perigoso, meu chefe está me humilhando, assédio moral, assédio sexual e por aí vai. Sim. Então isso é uma realidade que eu já vivi de bastidores, que eu estava ali, eu vi muitas coisas. Eu consigo ajudar o meu cliente nesse sentido muito positivamente. E depois eu disse, não, eu já estou postergando demais minha grande paixão e vocação, que é a clínica, que é o consultório, que é isso aqui. Certo. Que é estar num lugar olhando uma pessoa, e quando eu olho uma pessoa, eu olho aquilo que eu vou falar hoje. O seu individual, o seu familiar e a sociedade que a gente vive, que nos afeta
de maneira direta. Não é só de maneira assim, leve, é de maneira direta. O individual. Total. O familiar e a sociedade que a gente vive. Olha então, só. eu olho para uma pessoa e eu vejo isso. Outra coisa, ser ouvido é uma experiência muito boa. O escritor Rubem Alves, ele dizia assim, nós temos muito curso de oratória. Nós deveríamos ter curso de escutatória. Genial. É muita gente para falar. E quem vai ouvir? Sensacional. Quem vai ouvir? Para a live e começa de novo aí, por favor. Exato. Então é isso que um psicólogo, por definição, faz de cara. Acolhe. Acolhe pessoas. Acolhe pessoas. Então, há anos eu estou na clínica, retornei para a clínica, era a minha grande alegria e vocação e sou muito feliz, muito realizado nisso. Sou casado, sou pai de 2 filhos, um menino de 9 anos e uma menina de 2 anos. Maravilha. Entendeu? Torcedor do Náutico, como... Tamo junto. como eu, assim como nós lá em casa também. E basicamente é isso. Retado, muito bacana a tua história. Hugo, ele também vem de uma geração em que a gente brincava na rua, né? Então a gente vê que isso hoje vai meio que se perdendo. E essa geração de agora a gente vê que tem um impacto familiar e a gente vê também, Hugo, que tem um impacto da sociedade e o impacto digital, né? E a gente é pesado também em cima dessa juventude. Então a gente vê, acho que você com propriedade pode falar sobre isso, de jovens procurando os psicólogos para poder buscar ajuda nesse sentido, porque a rede social é muito julgamento em cima da pessoa. E como é que você, como profissional da área, lida com um jovem desse que chega e olha lá na rede social o culto ao corpo, tudo é perfeito na rede social, todo mundo só falando de coisa boa, que teve prejuízo, ninguém fala, né? Como é que o jovem chega para você, Hugo, hoje, assim, as primeiras abordagens deles? Vamos lá. Eu não citei indivíduo, família, sociedade. Sim. A rede social, a tecnologia, ela aumentou o impacto da sociedade no individual. Show. Nós sempre começamos, toda a humanidade foi assim. E sempre será. Só que há mudanças nesse processo. Então, a gente sempre começou assim. Nossa primeira escola da vida emocional, família. Sempre foi assim. Depois, comunidade. O que é essa comunidade? É a rua, é o bairro, é o clã. Pensar assim, bem lá atrás, é o clã. Faço parte do clã dos Highlander. E tem uma espada com um símbolo que eu faço parte desse clã. Antes desse clã eu tive uma família, tenho. Mas eu faço parte de um clã. Esse clã é a minha segunda comunidade. E a terceira comunidade é a sociedade como um todo. A tecnologia, ela faz o inverso. Então, o que eu faço com esse jovem? Eu tento buscar a raiz dele para que ele se encontre primeiro nessa origem primeira e só depois ele vá para essa terceira, segunda, quarta persona que é a sociedade. E eu queria citar para quem está ouvindo, eu fiz a propaganda desse filme e faço de novo. O filme que está agora passando no cinema, o Divertidamente 2. Tem inúmeras mensagens muito positivas, muito legais. Eu vi na estreia com meu filho lá no cinema. E ele tem uma mensagem sobre essa ideia de si. E na psicologia se chama self. Então vamos lá. A ideia de si dela, da personagem, vou dar um spoiler bem rápido, não vai atrapalhar a sua experiência de filme, não. Essa experiência dela vinha de quê? Dos pais, da família. E era, digamos assim, sólida. Na entrada da puberdade, ela começou a adquirir uma ideia de si diferente. É como se essa solidez fosse embora e a ansiedade que criou na mente dela uma outra ideia de si, que é a ideia dela. A ideia de, se você fizer tal coisa, você tem aquilo. Se você obter isso, você obtém aquilo. A base do si. Isso é frágil. E observe, hoje em dia o jovem, por conta dessa sociedade de rede social, ele está muito assim. Eu tenho que ser bonito. Porque se eu for bonito, eu vou conseguir tal coisa.
Eu tenho que ter muitos amigos e seguidores, porque se eu tiver isso, eu vou conseguir tal coisa. É muito se. E se não vier? Aí frustração. Frustração, depressão, ansiedade, etc. Eu tenho que voltar para a minha base. O que é que eu sou? Eu tenho que ter muito seguidor para me sentir amado. Então eu não sou amado? Aí vamos lá para a raiz. Cadê papai e mamãe? Cadê minha primeira escola? Isso é uma questão muito prática naquilo do tema de hoje, de família. Muito prática. Por isso que essa base desse jovem, ela tem que sempre... eu não estou inventando nada, eu estou constatando uma necessidade humana. Querido, veja, se um dia a nossa mãe ou nossos cuidadores não tivessem cuidado da gente como deveria, o que aconteceria com a gente? A gente morria. Uma criança morre se não tiver cuidado. Tem uma das 7 emoções básicas, uma delas se chama pânico de separação. O que é pânico de separação? É só ver uma criança no berço. A mãe ou o pai está ali, sai de perto. A criança fica... Ela não sabe exprimir o que ela está dizendo, o que ela está sentindo, mas é pânico de separação o nome dessa emoção. Então, assim, tudo começa ali. E depois, essa base emocional criada pela... Quando eu falo criada, não é algo artificial, entendeu? É não relacional com a família, cria uma base emocional para a gente viver em sociedade. Então, se eu for rejeitado na rua, no clã, na sociedade, peraí, isso não vai me definir. Porque eu tenho base em casa, tenho amor, carinho, educação. Isso. É dessa forma. É dessa forma. Inclusive o filme, lembrando o filme de novo, o filme não mostra tanto os pais da personagem, mas você sente que eles estão ali. Legal. Isso é também... O filme tem várias mensagens interessantes. Uma delas é isso. Enquanto ela está na mente dela, buscando um si. Eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer o gol no jogo. O filme fala muito um jogo de hóquei. Os pais estão ali. Não parece, mas eles estão lá. E ela tem que voltar para a base dela, que é uma mensagem muito importante do filme. O que são essas bases? No caso do filme, as emoções básicas. Então, a alegria primitiva, simples, a ansiedade excluiu e disse, agora quem manda sou eu. O resultado está lá. Assistam para você ver o que acontece. Agora eu fiquei curioso. Agora quem vai assistir esse filme sou eu. É muito interessante, muito interessante. A minha irmã assistiu, minha irmã caçula, mas não falou isso não. Aí então, claro, ela não tem o conhecimento técnico. Análise, né? Ela não tem o conhecimento técnico e científico, então também ela não falou, né? O seguinte, muito interessante, cara, o que você falou. Muito interessante. Encontrei com o Hugo, gente, a primeira vez que eu vi foi assistindo a palestra dele no curso do Beto Café. Eu achei uma palestra espetacular, Hugo. Não é porque eu estou na sua frente, não. Mas me impactou de uma forma... Porque eu não sabia da força que tem... Por exemplo, me chamou muita atenção que você falou que o pai... Você disse mais ou menos assim, eu não vou saber dizer a exatidão das palavras, mas você disse mais ou menos assim, a importância do pai na vida do filho. Alguns males que o filho carrega até na vida adulta, se o pai não tiver esse cuidado, ele vai acabar gerando um adulto cheio de problemas e etc. Foi exatamente isso. O que eu quis dizer nessa palestra, dentre várias coisas, é o seguinte. Se a gente dividir a vida em 2 momentos, o querer e o merecer, isso vai fazer uma divisão na nossa mente e nas nossas emoções muito importante. Veja, querer algo é fruto de marketing. O marketing me faz querer essa caneca aqui. Certo. Com o logotipo do Hora da Pauta. Com a Hora da Pauta. O marketing. Eu quero. Vai sair o novo iPhone. Eu quero. Tem gente lá na fila para comprar. Marketing. Sim. E marketing tá muito relacionado a um conjunto de coisas que... o si, de novo. Entendo aquilo, eu sou aquilo. Não é isso? Isso.
Você lembra o comercial de cigarro, o cowboy? Sim, o Então, Fortão. O Fortão. A jaqueta de Tom Cruise no filme Top Gun, que todo mundo queria aquela jaqueta. É uma coisa assim, é marketing. Ok. No mundo atual, o marketing está nos colocando muito sucesso. Sucesso e realização. O filósofo Byung-Chul Han, ele fala muito sobre isso. Sociedade do cansaço. Por que cansaço? Porque todo mundo é empresário de si mesmo. E todo mundo é empresário de si mesmo porque todo mundo é chefe e empregado de si mesmo de domingo a domingo, manhã, tarde e noite. Olha só. Como é que a pessoa não vai se cansar? Eu estou com desejos de querer na minha mente o tempo inteiro. E merecer. O que é merecer? Merecer é um processo que envolve a minha história. Não envolve só querer. Envolve merecimento da minha história. É uma frase muito... Uma palavra muito virada de chave na nossa vida. Nós que somos pais, a gente deve, ao abençoar nossos filhos, entender que por trás dessa bênção tem uma palavra chamada eu autorizo. Aí, mas quer dizer que eu autorizo meus filhos a serem alguém na vida? Sim. Sim. Vai, filho. Vai, filha. Vai pro mundo. Essa força que vem da família, ela é fundamental. Imagina uma mãe que olhe para uma filha e diga assim, ela é viúva ou separada ou mãe solteira. Sim. Ela diz assim para a filha, minha filha, você pode casar, você pode sair de casa, eu vou ficar aqui triste, eu vou ficar aqui sozinha, abandonada, mas você pode casar e fazer a sua vida. Ela vai? Vai nada, uma chantagem emocional dessa. Ela vai olhando para trás. Coitada. Ou então vai levar. Ou então vai levar. E aqui aquela expressão deixará pai e mãe vai existir? Não. Estou dizendo para ninguém abandonar pai e mãe, não. Eu quero que vocês entendam o que é essa ideia de deixar ir, de liberar, de autorizar. Sim. Porque a vida é sempre para frente. Sempre para frente. Então, eu disse isso na palestra. Querer uma coisa, merecer é outra. E é o merecimento que estimula a nossa motivação. Porque eu quero também quebrar uma coisa aqui. Muita gente, alguns coaches e tal, nada contra, mas eles falam algo assim. A disciplina é tudo. A disciplina é fundamental para a gente ter qualquer coisa na vida. Mas o que é que alimenta a minha disciplina? Motivação. Motivação é algo pessoal. E o que é motivação? É o merecimento. Que está dentro das minhas metas e dos meus propósitos. E não adianta, meu querido. Quero passar num concurso, quero ser pai, quero casar, quero viajar, quero ir para o exterior, quero qualquer coisa. Querer. Sim. Ok. Se dentro de mim tem uma regra contrária dizendo você não merece, não é para você, você não é digno, você não pode, você não consegue, você é burro, minha mente vai se sabotar. Caramba, cara. E aí eu vejo, aí nós psicólogos que lidamos com as pessoas todo dia, a gente vê histórias de autossabotagem absurdamente impressionantes. Pessoas capazes, pessoas com muita qualidade, pessoas com muita condição, com muito querer, mas que não se sentem merecedoras. E não necessariamente, mas alguma vez, várias vezes, pelo fato da influência familiar? O que é que acontece? Existem figuras ou coisas que podem bloquear o nosso comportamento na vida. De maneira geral, a figura mais bloqueadora do mundo é a figura do pai. Como eu disse na palestra. O pai segundo Carl Jung, ele dizia, inúmeros arquétipos, inúmeros. O maior deles é o arquétipo de Deus. O segundo é o arquétipo de pai, ou grande pai. Esse arquétipo, essa figura paterna, ela é fundamental para nos levar na vida. Porque, por definição, até mesmo biológica, a mãe está ali com a prole e o pai está protegendo a prole e a mãe de caçadores. Isso. Mas saindo dessa visão meio Idade da Pedra, primitiva demais, e lógico que a sociedade é muito mais complexa do que isso, mas existe um elemento biológico. O bebê, ele tem uma relação primeira com a mãe
insubstituível. Não, e depois com o pai. É absurdo. E o pai, ele leva a gente para a vida. Eu sei que sua mãe pode ter sido a pessoa que te levou na vida. Eu não quero aqui dizer que só pode ser desse jeito. Não é isso. Não é isso. Mas faz parte da nossa constituição psíquica, pai e mãe, feminino e masculino. E essa figura pode bloquear a gente para a vida. Na sua ausência, está aí. Mais de 50% de muitos certidões de nascimento não tem a figura do pai. Infelizmente, a gente vive hoje ideologias que demonizam muito a figura do pai. Eu vejo muitas meninas, principalmente novas, com uma figura paterna absurdamente negativa. Isso é preocupante. Como é que essa geração vai ser depois, daqui a alguns anos? É verdade. E esses filhos aí, desses pais, nossa senhora. Eu achei espetacular. Eu tô paralisado agora, viu, gente? Assim, isso é sensacional. Porque... E outra coisa que bloqueia muita gente, pode bloquear. E aí você lembre de você, lembre da sua história de vida. Professores, mestres. E quando eu falo mestre, seu professor de arte marcial, que a gente chama de mestre, enfim. Figuras que também deveriam te levar para a sociedade, lhe capacitar e pode ter lhe bloqueado. Quantas vezes eu ouvi em consultório, não que meu pai foi ruim, mas minha professora disse que eu sou burro. E doeu. Doeu. Porque todos nós, se a gente puder lembrar do nome das nossas professoras, todo mundo vai lembrar. Lá de trás, a gente lembra. Então, quando essas figuras... Essa semana eu ouvi de uma paciente o contrário. Ela disse assim, uma figura de ensino, para mim, foi fundamental, porque tudo que eu fazia elogiava, me acolhia, dizia que eu era inteligente, porque eu tinha um pai em casa dizendo que eu era burra e incapaz. Nossa. Então, existe esse contraponto na nossa vida. E aí eu falei lá na palestra, e que é também o tema do que a gente está falando aqui, nós precisamos definir através do autoconhecimento. E o que é que eu vendo, gente? Eu vendo autoconhecimento. Mas é um pacote assim bonitinho para você comprar? Não, não é isso. Eu vendo que você faça uma jornada de autoconhecimento. Para você definir o que na sua história de vida está lhe atrapalhando ou lhe ajudando. Porque a gente está falando aqui família, mas família é bênção, família é bom, família é básico. Isso. Entendeu? Muitas e muitas e muitas pessoas de sucesso, e eu digo sem medo de errar, a maioria, tiveram uma família positiva para esse processo. Isso. Poderia citar um exemplo clássico, o jogador Kaká. Kaká foi um jogador eleito o melhor jogador do mundo. Teve uma família muito boa. Ayrton Senna. E vários atletas. Até os que não tinham condição financeira boa, por exemplo, como o Romário. O Romário, o pai veio da comunidade, mas tinha aquela figura paterna ali de presença na vida dele, de montar os campeonatos, é uma coisa impressionante mesmo. Impressionante. Ou figuras que não necessariamente seja pai e mãe, mas seja da família, um tio, um avô, uma avó. Isso, exatamente. Família, gente, família, entendeu? Isso é fundamental. Família é bom, família é bênção, mas essa bênção também, quando atrapalha, é o cercado, né? Sério. E aí eu queria citar 4 coisas para que nossa audiência reflita. Se incomodar, se for gatilho, procure uma terapia. Vamos lá. Vamos dividir em 4 coisas, não que seja uma ordem. São 4 coisas que eu vejo acontecer. Tá. Isso é baseado em leituras que valem uma reflexão. Número 1. Você se identifica de maneira negativa com o pai ou com a mãe. O que é a identificação? Existe um termo na psicologia chamado triângulo dramático. Triângulo dramático é quando a gente vive uma experiência entre vilão ou acusador, vítima e salvador ou ajudador. Se uma pessoa chega perto de você e diz que e começa a apresentar uma demanda, uma escassez, ela está sendo o quê? A vítima. Sim. O coitado. Isso. O que precisa de ajuda. E você é quem? Pode ser, né? Se quiser. O ajudador.
o meu papel de vítima, ele pode estimular em você um papel de quê? De ajudador. E digamos que eu chegue perto de você e diga que quem está me fazendo mal é fulaninho de tal que está ali. Você talvez comece a ter raiva de... Isso. É o que a gente vive em consultório. E o que a gente vive, eu também sou terapeuta de casal. Terapia de casal é muito interessante. É desse jeito. O casal quebrando pau na sua frente e você ali assistindo. Meu Deus do E é céu. sempre assim. Existe um vilão e uma vítima. E isso vai alternando conforme o momento. Sim. E você ali é quem? O salvador ou o juiz? Então, muitas pessoas cresceram vendo os pais o quê? Brigando muito. É. A mãe sofrer na mão do pai. Ou o pai sofrer na mão da mãe. Então, aquela criança saiu do lugar dela de criança, de filho ou filha, para quê? Para ser um intermediador daquela relação. Então, a criança, por exemplo, ela pode ter se identificado com a dor de algum deles e trazido aquela dor para eles. Então, tipo assim, eu tenho que fazer minha mãe ser feliz, porque ela sofre tanto na mão de papai. Eu tenho que compensar a dor e o esforço que meu pai fez para sustentar a família, lhe dando muita felicidade. Então, na prática, é o quê? Eu não posso errar. Eu deixo de ser eu mesmo, eu não posso errar. Então, isso acontece. Se você se identifica muito com a dor de pai ou mãe, isso pode ter um efeito na sua vida muito significativo. Número 2. Quando você rejeita, quando você tem uma relação de muita problema sério, ódio, até mesmo ódio, viu? Até mesmo ódio. Com um dos dois. Nossa. Com um dos dois. Isso é muito sério e muito preocupante. Por quê? Basicamente, eu falando aqui de maneira resumida, enquanto você se identificar demais com sua rejeição em relação a pai e mãe, você vai deixar de enxergar aquilo que é parecido neles em você. E, gente, qualquer pessoa experiente sabe do que eu estou dizendo. Quantas pessoas não viveram isso, ouviram alguém viver? É assim, eu critico meu pai porque ele bebia muito café. Eu bebo muito café. Eu cresci tendo um ódio da minha mãe, uma não aceitação da minha mãe, porque minha mãe, ela é muito fofoqueira. E eu falo mal de todo mundo. O maior fifi da rua. Eu cresci criticando o casamento dos meus pais, que foi um fracasso. Eu já vou no quarto. É complicado. É mesmo, cara. Aí a pessoa esquece uma coisa básica, genética. 50% da minha genética é da mãe, 50% é do pai. E eu vou ficar negando isso. E falando, né? Pior ainda. Isso é um problema sério. Meu Deus do céu. Então reflitam sobre isso. Que reflexão. Terceira coisa. Antes de você falar a terceira, se você tá gostando do conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o like, comenta, porque ajuda a ranquear bem o canal. Vai no Instagram, segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter, no TikTok, LinkedIn também, Facebook. Então, assim, a gente está em todas as redes sociais trazendo conteúdo de qualidade, como você está vendo aqui, para você. Beleza? Agora a gente vai pro terceiro item. Quando você se identifica com algum elemento da sua família diferente de pai e mãe. E aí eu vou fazer uma reflexão mais profunda. Mais profunda. Sim. Gente, nós temos... Eu quero citar aqui para quem quiser estudar um pouco isso, principalmente psicólogos. Tem um autor húngaro chamado Leopold Izondi. Ele tem mais de 100 livros publicados. Ele é do tempo de Jung e de Freud. E só 2 livros em português. A teoria dele é uma teoria muito... Deveria ser lida por pessoas de constelações familiares. A teoria dele fala que ele não nega Freud, ele diz: temos um inconsciente pessoal, que é o fruto das minhas experiências e processos e repressões, enfim, da barriga da mamãe até hoje, individual. Nós temos um inconsciente. Quando falo nós temos, não é assim como eu tenho meu coração. Existe, é melhor dizer dessa forma. O inconsciente coletivo, onde ele cita Jung, que são os arquétipos. Nós, seres humanos, quando a gente nasce,
na verdade, quando a gente é concebido, a gente herda, vou usar uma expressão aqui, uma humanidade em nós, além de papai e mamãe da nossa família. Então, eu sou pai, mas existe o arquétipo de pai em mim. São características herdadas que já vem da humanidade. O que é isso? Em Jung, lógico, ele não descobriu isso assim como Isaac Newton, que é a história da maçã. Não é bem assim. Mas ele estudou muito diferentes culturas. Como pode culturas aqui totalmente distintas, que não se comunicaram entre si, possuir elementos iguais? Uau! Então, peraí, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa humana que é universal. É do tempo, A né? grande mãe, o grande pai, o sábio, o guerreiro. Que, inclusive, muita gente usa essa questão dos arquétipos para vender curso e tal. Não é Power Ranger, não, viu? Arquétipo do conquistador, de acionar. Não é assim, não. Não é bem assim. Mas existe um inconsciente coletivo. O Isonde, ele vai falar, existe um inconsciente familiar, que é herança genética. Carrego uma genética que possui esses genes, onde eu atraio, eu gero uma espécie de campo onde eu atraio semelhante. Quando eu li o livro do Isonde, chama-se Análise do Destino. Ele dizia, psicólogos, psiquiatras, médicos, têm pacientes, isso é de arrepiar, com histórias de vida, questões parecidas com a dele. Eu posso dizer que isso é verdade. Eu escuto o paciente chegar ali, oi, tudo bom? Eu vim aqui, começa a falar e você diz, caramba. É o que eu li no livro. É o que existe na minha vida. É o que existe na minha vida. Na sua vida. E você nunca falou com a pessoa que está lá chegando. Exato. É um conflito que, de algum modo, eu já vivi ou ainda vivo. Nossa, sensacional. É uma teoria, eu não vou chamar de polêmica, ela foi pouco estudada. Ele tem um teste bem famoso, o teste de Isonde, onde mostra caracteres físicos. Mas onde eu quero chegar? Individual, familiar e sociedade geral, que é os arquétipos. Estamos aqui falando de família. Isso. Estamos aqui falando de família em relação a nós para o futuro. Veja, se minha família foi repleta de pessoas fracassadas financeiramente, se eu vou me dar bem, como eu posso me sentir? Uma pergunta. Vixe. Como eu posso me sentir? Uma Se ovelha. eu me destaco, eu saio de junto. Ó, destaque. Algo que se destaca, sai de junto. Como é que fica a família aqui? Fica revoltada contra você, ué. Talvez abandonada. Quem abandonou? Eu. Aí o que eu faço? Volto para Mediocridade. aquilo que a gente se assemelha. É. Isso é uma teoria, isso é uma forma de enxergar as coisas. Não necessariamente mediocridade, né? Não necessariamente mediocridade. Agora, vamos falar de sociedade? Qual é o brasileiro adulto, não criança que não vai ver isso, adulto, vivido, que vê, que fala, que vive em sociedade brasileira, que não percebe um fenômeno cultural brasileiro muito forte? A inveja e a mesquinharia. Nós somos pernambucanos. Já ouviu aquela expressão corda de caranguejo? Sim, só ando com a minha cordinha de tá caranguejo. subindo, o resto puxa para baixo. É, isso. A um tá subindo e o... Que se um pernambucano começa a se dar bem, o resto puxa ele para não se dar bem. Pois tá aí. Por isso que é a corda de caranguejo. O conceito que eu tenho é muito da minha sogra, que é do Ceará. Tá aí. Ela diz, onde eu vou, eu levo a minha corda de caranguejo. É todo mundo junto, a família toda. Também pode ser um conceito de levar junto, claro. Mas em Pernambuco... Esse aí é bem a cara do pernambucano a cara do mesmo. pernambucano. Porque aqui ninguém é rei na sua terra. Exato. A gente citava a questão aqui do futebol. É. Por que desejar que o outro fique tão mal se o outro estiver tão mal, não há campeonato bom para mim? Então, de algum modo, eu estou me prejudicando. E você vê até o poder público. João Pessoa apoia o Botafogo da Paraíba. Isso. Quando Fortaleza mais precisou, a prefeitura foi lá e apoiou, patrocinou Fortaleza. Você vê historicamente política pública na Bahia para ajudar os clubes de lá. Enfim, em Pernambuco, né? A gente até teve o prefeito João Campos, ele fez até aquela questão
o patrocínio para os clubes e tal. Isso me surpreendeu até. Poxa, é raro isso aí. Bom, mas poderia ser algo permanente, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Entendeu? Aquela questão do cercado, Hugo, que você falou, de quando você tem a pessoa que se destaca e a pessoa volta ou sai e recebe o tiroteio, ou volta, a pessoa abdica de seguir sua vida? Isso não é prejudicial para a pessoa? Totalmente prejudicial, e isso, às vezes isso acontece. Porque, repito, vamos voltar para aquela expressão. Eu autorizo. Veja, todo mundo vai... Isso é biologia. Crescer, amadurecer, se desenvolver e morrer. Sim. Então, a nossa família vai ser ela para andar para frente, onde eu devo olhar o jovem, que eu já fui. Mas o que vai ser o vento que vai levar esse jovem para frente? Os mais velhos. Olha que relação circular. Show. Para minha família se perpetuar, eu olho os jovens. A gente resolveu ser pai, mesmo que a gente não estivesse admitindo isso, não estivesse pensando nisso. Imagina um casal transando, né, dizendo vamos perpetuar a nossa genética. Ninguém pensa nisso. Mas é isso. Eu quero que minha história seja perpetuada, que aquele nome que eu carrego vá para o meu filho. Isso. Então, meu filho é o futuro. Eu vou passar, eu vou morrer. Você quer ter netos? Eu quero ter neto. Exatamente. Só que para isso acontecer, eu preciso, de fato, levar meu filho para a vida, permitir que ele vá. E permitir que meu filho vá envolve tantas coisas e que gera nele um conjunto emocional de autorizações, de amadurecimento, de confiança em si, que é fundamental para ele se dar bem na vida. Então, é isso. A pessoa, para ir, eu preciso ficar dizendo, tô bem, filho. Eu tô bem, filho. Eu tô bem, filho. Vai. Eu não posso me agarrar com ele dizendo, para onde tu for, tu me leva. E, gente, eu repito, honrar pai e mãe. Seu pai tá velho, sua mãe estão idosos, estão precisando de ajuda. Isso é até bonito. Cuide deles. Mas eu não estou falando de cuidado. Eu estou falando de... A minha família foi suficiente para eu ser sucedido na vida positivamente. Porque senão vai gerar nas pessoas uma dificuldade para elas crescerem. É isso que eu fico pensando. Porque eu vejo tanto a minha história de vida como eu vejo no consultório, entendeu? Uma coisa é brigar com o filho e disciplinar, outra coisa é humilhar. Uma coisa é dizer para um filho que ele precisa melhorar certas coisas, né? Ele tem uma nota baixa, vamos melhorar. Se esforce, se dedique. Sim. Mas você consegue, você consegue. Outra coisa é dizer, você não serve para nada. Burro. Pai, tirei 9,5. E por que não foi 10? Porque não estou feliz com o seu 9,5 e para mim você não vale nada. Opa, peraí. É muito diferente. Não fez mais do que obrigação. Aí gera numa criança uma ideia de nunca ser suficiente. Eu nunca sou suficiente. Aí essa pessoa entra na rede social. Todo mundo fazendo sucesso. E eu não estou fazendo sucesso. Aí acabou-se. É importante a gente entender, se eu acho algo de mim, e você chega e sem perceber aciona aquilo em mim, dizendo a mesma coisa, vai ser o que eu acho com o que você acha somado. Eu me acho burro. Você chega e diz, mas Hugo, que burrice tua. Você não tem culpa nenhuma, você não conhece a minha história. Eu já acho isso em mim. Você só acionou, eu digo, pronto. É conexão. É match. Deu match. Minha autoestima baixa e sua crítica a meu respeito. Isso tem acontecido nas empresas. Tem. Assim, o chefe ele não pode dar um feedback para o jovem porque ele não suporta, ele não aguenta. A semana eu ouvi de uma menina que foi receber um feedback da chefe e disse, peraí, prepare. O que foi? Pegou um Rivotril, tomou, ela já tendo crise de ansiedade antes de receber o feedback. Não, o Hugo tá demais. Hoje
mesmo por coincidência, eu falei com um membro da minha equipe, e aí, sobre uma falha de comunicação com o cliente e tal, eu disse, olha, isso aí é tarefa minha. Esse alinhamento com o cliente não faz não, cara. Ele disse, isso eu já tinha alinhado. Ele falou assim, não, mas... porque o senhor ficou de vir aqui na empresa e a gente não alinhou, não veio, não sei o que, veio. Eu falei, cara, eu posso estar no deserto do Saara, mas o alinhamento é esse aqui, não interessa de onde eu vou falar, de onde eu estarei, mas o alinhamento é esse aqui. Então, assim, as pessoas, elas não admitem o erro, assim, elas não buscam assim, poxa, realmente eu errei, caramba, foi mal, realmente você já tinha falado comigo. Exato. Então, só se você pegar cada vez que você falar com um membro da sua equipe, botar numa planilha, sei lá. Exato. Eu não tenho mais... E eu queria dizer aqui para vocês que isso que a gente está falando aqui, que isso que eu falei para vocês sobre autoconhecimento, não é só para encontrar, usar uma expressão assim, esqueletos no armário. Não é só para isso. É para você, inclusive, perceber no meu consultório, no processo que eu desenvolvo, eu sempre estou focando, até o que eu estudei, o EMDR, né? Recursos positivos, qualidades, potencialidades e aquilo que você tem de bom. Sempre, sempre, sempre. Terapia não é só, vamos ver trauma, vamos ver o que dói, tem que falar do que está doendo dentro de mim. Não. Show. Lembra aí de uma experiência positiva, o cara diz tal experiência, o que vem de positivo a teu respeito? Não sei, força, pensa, eu sou capaz. Pronto, esse eu sou capaz faz parte da sua realidade. Pega esse eu sou capaz daqui e leva para cá. Ninguém está inventando eu sou capaz, você é capaz. Por que você não fez? Foi, né? Eu fiz. Se você fez, você é capaz. Pega esse eu sou capaz daqui, leva para cá. Porque o que você está levando é eu sou burro aqui para cá. E a gente faz isso. Nosso mundo emocional, ele faz isso. Ele não escolhe onde aplicar suas verdades, que é chamada crença nuclear. Aquilo se aplica para tudo. O que é um problema. Então, beleza, e vamos para o positivo. Sempre lá na terapia, a gente começa vendo as suas histórias positivas. Hugo, show. A gente vai falar sobre o teu programa. Como a gente blinda a mente para essa questão negativa. Acho que na nossa geração, acho que a gente aprendeu isso meio que também jogando o jogo, né? Mas, óbvio, ninguém é 100%. No dia a dia, como é que a gente faz para blindar, assim, dizer assim, ó, fortaleci valendo agora? No mundo atual, eu acho que essa pergunta é para o que a gente está vivendo hoje, 2024. Isso. Vamos lá. Primeira coisa, pare de encher sua mente de notícias ruins. Boa. Vamos lá. O que é uma notícia? Uma notícia já é uma interpretação. Uma notícia não é um fato em si. É o que um jornalista acha da notícia. Sim. Então, você, quando lê a notícia, você está lendo interpretações. Interpretações é mundo emocional. É mundo emocional. Então, você está lendo o mundo emocional de várias pessoas. E isso é ruim. A gente que tem essa cultura aqui de programa de sensacionalista, né? Então, tá pessoal almoçando vendo pessoas assassinadas. Não, isso não faz bem, gente. Isso não faz bem. Tá louco, velho. E de 2012 para cá, essa polarização política, ela tem feito muito mal à nossa sociedade. É um ódio postiço. Eu tenho que te odiar. Por que eu tenho que te odiar? Eu não tenho que te odiar. O ódio faz mal, o ódio envenena a alma. E por que a gente está brincando de ódio? Então, respondendo, fique longe de notícias ou faça um filtro bastante do que você consome. Show. Número 1. Número 2, se conheça, para conhecer suas raízes emocionais e suas crenças fundamentais que norteiam a sua vida. Para você compreender o seu nível de autoconfiança, o seu nível de ousadia. Porque veja, às vezes, preste atenção, uma pessoa chega perto de você e você percebe que ela tem uma autoestima muito baixa. Só que, na real, o que ela tem nela que ela possa estimar? Vamos lá.
Minha autoestima é baixa. Ok, Hugo, mas o que é que tu tem que tu possa estimar? Nada. Então ela vai ser baixa, querido. Eu tenho que observar em mim o que eu tenho que eu devo estimar, sem nenhuma falsa humildade. Autoconhecimento tira de nós essa falsa humildade. Não, eu não vou me elogiar não, porque eu sou muito humilde. Para com isso. Quer dizer que para dizer algo depreciativo de você aí faz. pode, aí você faz. Na hora de elogiar, eu não consigo. Isso é falsa humildade. É. Então, encontrar suas raízes para dizer, peraí, o que é que eu posso estimar na minha vida? E aí, voltando para a família. Eu tive um pai legal, eu tive uma mãe legal, minha avó me ajudou muito, minha tia fazia um doce de leite que eu comia e eu me sentia tão amado com aquele doce de leite. Eu recebi uma educação boa, nunca me faltou nada. Olha quanta coisa para estimar. E eu tive realizações, eu fui primeiro lugar não sei o quê, eu sou faixa preta de karatê, eu passei na faculdade primeiro, não sei o quê, eu arrumei um estágio logo, eu fui contratado. Olha quanta coisa para estimar. Se eu tenho algo para estimar, minha autoestima não necessariamente ela vai ser ruim. Agora, de fato, uma pessoa chega apenas mostrando fracasso, dificuldade, aí ela não vai ter uma mente blindada para nada. Não vai. E até para andar com esse tipo de gente, acho que é complicado também, né? Difícil. É difícil. Uma lixeira, você fica lá uma lixeira ambulante. Eu não falei sobre o triângulo dramático. Sim. O triângulo dramático, a gente pode acidentalmente estar num desses papéis. Mas a gente pode estar nele de maneira profissional. Ou seja, quem nunca conheceu ou conviveu com uma vítima profissional? Em tudo a pessoa é vítima. Em tudo ela é passiva. Nossa. Em tudo alguém fez por mim. Alguém é culpado, alguém é culpado, alguém é culpado. Tem gente que é vítima profissional. Eu nunca ouvi isso aí. Aí tem um salvador profissional. A pessoa que quer salvar todo mundo. Sim. E tem a pessoa que não quer sair da imagem, chamada de arquétipo, de chato, julgador, condenador, juiz da humanidade, moralista. Percebe que isso pode ser algo constante na vida da pessoa. Sim. É tudo neurótico. É tudo neurótico que precisa de tratamento. O salvador da humanidade precisa de tratamento. Sim. A vítima profissional precisa de tratamento. E o julgador da humanidade também precisa de tratamento. Então passa por isso. Vai conviver com uma vítima profissional. Coloca uma vítima profissional na sua empresa, para lá e para cá. Menino, é complicado, viu? Eu acho que eu já convivi já. E foi ruim. Não foi legal, não. Você falou aí a figura do julgador profissional. E se esse julgador se ele tiver o poder familiar, o nível de estrago que um camarada desse ele faz dentro de uma família. O cara é julgador e ele ainda tem nas mãos o poder familiar. Você já chegou no teu consultório alguma situação dessa? Já chegou sim. Agora a família foi causada por isso. Porque isso é cultura familiar. Isso é um inconsciente familiar. A família... causou isso. Uau, nossa. A família causou isso. Sensacional, cara. Sem medo de errar. Sem medo de errar. Você sabe com quem está falando. Você sabe de quem eu sou filho. Então gera em mim uma ideia de um poder que começa com um micropoder que é a criança. A criancinha, o micropoder. Que tá olhando o cara fazer aquilo. Que tá vendo né? tudo aquilo e a imitação. Mas vai crescendo e vai. E vai, e vai, e vai. A sociedade brasileira, a gente é nordestino, corolanismo, aquela coisa toda, sim, não é? Pois bem. A sociedade brasileira é muito pautada na ideia de você sabe com quem está falando. Quando você vai para outras sociedades, né, eu não gosto dessa palavra mais evoluída, porque parece que a gente é chimpanzé. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas não tem problema falar mais evoluída a nível democrático, jurídico, talvez sim. A ideia é quem é você para fazer tal coisa. Olha como é invertido. Então, o cara é um juiz nos Estados Unidos, mas dirige embriagado, o policial vai parar ele, habilitação, não sei o quê, vai pedir o teste e tudo mais. Se ele se recusar, ou se ele disser assim, eu sou juiz, o policial simples, ele vai dizer, Vossa Excelência. Em outras palavras, ele vai dizer isso. Quem é o senhor
para não ser submetido à lei que, por sinal, você defende. É muito diferente. Deveria dar exemplo. Então, essa pessoa, o julgador, ele começou na família. A minha experiência lá do consultório, estou me lembrando de uma figura em especial. Ele começou pela família. A família gerou nele uma ideia de que você pode tudo. Você dá conta de tudo. Por isso, a sua opinião ela é válida, ela é muito... ela tem que ser ouvida. Mesmo que seja uma porcaria. Mesmo que seja uma porcaria. Nossa, muito show. Tem que ser ouvida, tem que ser ouvida. Não tem que ser ouvida. É o tal do sobrenome. A gente tá falando de família. Família tem a ver com sobrenome, né? Às vezes, total. Em Pernambuco a gente fala muito disso. Os sobrenomes em Pernambuco, né? Poderosos. Não quero nem citar nome para não dar bronca. Mas, fulaninho é aquele... eita! Isso, não é. Muito bom, cara. Hugo, sobre a questão do teu método, queria que você passasse mais alguma informação que de repente a gente acabou não passando aqui durante a live. Se eu esqueci de mencionar alguma coisa, enquanto você vai falando, eu vou pegando aqui as informações pra gente. Ok. Lá na Faculdade de Psicologia da Federal, eu cliniquei no método, uma abordagem, viu? ACP, do Carl Rogers. Entendeu? É humanista. Tá. Depois fui pro RH, né? E quando eu retornei, antes de retornar, eu fiz um curso chamado EMDR. Não é bem uma abordagem em si. Eu chamo mais de ferramenta, embora seja uma ferramenta muito completa e complexa. Ela se baseia em... O objetivo dela é cura de trauma. E aí eu estudei muito sobre trauma psicológico, o que é, como se processa, os diferentes tipos de trauma, o Tzinho pequeno e o Tzão grande. Sim. A diferença de um para o outro. Claro, lógico que isso é relativo, é de pessoa para pessoa, entendeu? É assim que é. E isso me deu um novo frescor em psicologia, porque eu realmente tenho uma visão de... Se a pessoa parou para fazer um investimento numa terapia, ela precisa depois poder dizer se aquilo está ajudando ou não. Então, uma pessoa pode sair do meu consultório até com um certo incômodo comigo, mas indiferente ela não vai sair. Eu defendo muito a terapia, defendo muito a psicologia, entendeu? Muito, e não é brincadeira não. Porque eu entendo que muitas pessoas, sem medo de errar, a maioria das pessoas bem-sucedidas, elas se conhecem o suficientemente bem para exercer aquilo que elas fazem. Queria citar, por exemplo, Romário, quem quiser assistir a série de Romário na HBO, no Max. A gente vê que é uma pessoa que tem muitos traumas de infância, muitos traumas, mas tem um autoconhecimento da capacidade dele. E isso fez uma diferença na vida de Romário. Foi. Absurda. Absurda. É como se fosse a carta da manga dele no jogo. É tipo assim, se eu mostrar essa carta, eu ganho o jogo. O cara chegou nas vésperas da Copa de 94, dizendo que se o Brasil não ganhasse a Copa, a responsabilidade seria dele. Exato. Entendeu? Aí o cara foi perguntar, o goleiro da Rússia disse que não lembra do Romário não, nas Olimpíadas e tal. Aí ele, depois do jogo, ele vai lembrar. Quer dizer, Romário é demais, pô. Exato. E agora veja, sobre essa série, queria citar uma frase. Um ex, não sei se foi presidente ou treinador de Romário, na Holanda, ele não jogou no PSV. Jogou. Ele disse assim, Romário é um gigante e um pequeno ao mesmo tempo. Eu acho que foi isso que ele disse. Ele quis dizer o seguinte, às vezes o emocional de Romário faz ele ficar desse tamanho. Ele é um gigante na qualidade técnica, absurda. Absurdo. A gente sabe, futebol que a gente gosta, né? Na grande área, isso. Na grande e na pequena área, Romário, top 10 da história mundial. Absurdamente fora de série. Mas na parte emocional, ele pode ficar desse tamanho. E quem acompanha a carreira dele e vê o seriado diz realmente... Ô, Romário, um autoconhecimento aí em uma terapia. Teria jogado mais umas 2 Copas aí. Ia te ajudar em 98 bem nessa ali. História. Todo mundo sabe o que aconteceu em 2002, naquela experiência com o Filipão. Filipão queria um grupo fechado. Foi. Coeso. Sabe... Aquela frase, ninguém larga a mão de ninguém. Ele queria aquele grupo. E ele viu na presença de Romário que iria agregar, logicamente, e não sei não. Show.
Sei não. Então, o autoconhecimento, gente, ele é para Romário, é para mim, é para você, é para todo mundo. Autoconhecimento liberta e nos leva para a vida de uma maneira muito diferente, muito diferente. Então, eu sempre digo isso. Procurem se conhecer. Eu não estou inventando nada. Isso já dizia Sócrates, o pai da filosofia. Conheça-te a ti mesmo. Então, é isso que eu vendo, que eu estimulo todo mundo a fazer mesmo, de verdade, de verdade. Não é papo de estou vendendo meu peixe, de jeito algum, de jeito algum. Perfeito, Hugo. Tem uma pergunta bônus. Diga. Quem ficou... a gente vai chegando agora no final da live. Uma pena. Acho que vamos fazer... A gente precisa fazer outras lives, porque são temas que eles têm ramificações e cada ramificação dessa você precisa abordar, porque o assunto é extenso. Então, a gente vai chegando no horário da nossa live, pessoal, mas quem ficou até o final, a gente vai trazer uma pergunta bônus, né? Você que ficou até o final vai ser premiado com essa resposta. Uma pergunta que se faz muito nas redes sociais, que se você parar para analisar no Google, tem ferramentas no Google que mostram que essa pergunta é uma das mais realizadas, Hugo, que é a seguinte: a gente falou muito da questão familiar, individual, familiar, sociedade. Se chegar um determinado momento, você identificar que aquela questão familiar realmente não lhe faz bem, se alguém chegar na terapia para você, o que é que você recomenda para a pessoa tentar resgatar alguma coisa, para a pessoa seguir em frente? Como é que é esse... É porque você está lá num ambiente familiar, cara, que você realmente não se identifica mais, que você já rompeu de diversas formas, em vários sentidos, em vários aspectos. Não existe aquele maniqueísmo de certo ou errado, mas, pô, realmente o cercado abriu a porteira e a galera ficou e você não tem mais aquelas características, entendeu? O que é que você, chegando lá, o que é que você primeiro analisa, pergunta e depois orienta? Vamos lá. Já comeu peixe, a gente já comeu peixe. Peixe a gente come a carne e deixa a espinha. Digamos que a maioria esmagadora das famílias existe alguma carne para ser apreciada. Então, coma essa carne. Traga para você aquilo que você quer perpetuar. Sim. Mas a espinha, encontre a espinha, saiba o que é a espinha e rejeite. Rejeite. Se isso implicar em se afastar, se afaste. Sem dor na consciência nenhuma, porque há famílias, há experiências familiares que são, para além de tóxicas, são adoecedoras, são perigosas e etc. Mas, graças a Deus, é uma minoria nesse nível que eu estou falando. Sim. E uma maioria no sentido de dinâmicas neuróticas, adoecidas e etc. Sim, realmente. E uma minoria de uma família que a gente possa dizer assim, que família boa, que família exemplar, excelente, etc. E quem tem, realmente, é muito agraciado. Tem gente que tem e não valoriza. É mesmo. Tem gente que tem e não valoriza. Então, coma a carne e deixa a espinha de fora. Agora, descubra qual é a carne, aquilo que é bom perpetuar, é legal, enfim. Eu quero passar para o meu filho. Isso. Eu quero passar para frente e saiba qual é a espinha que você diz, não, essa aqui não. Show. Isso aqui não passa daqui. Comigo eu vou escrever uma nova história. Isso é um final de um processo terapêutico. Sensacional, cara. Top. Eu acho que de um profissional como você, eu acho que é esclarecedor realmente essa live. Eu falei que o tema seria sensacional. E aí a gente prova por A mais B que realmente a gente traz aqui, na Hora da Pauta, conteúdo de qualidade. Hugo, meu amigo, seja muito bem-vindo aqui na Hora da Pauta sempre. Muito obrigado por ter participado aqui da nossa live. Foi uma honra. Saudações alvirrubras. Saudações alvirrubras. E até a próxima. Muito obrigado a você, muito obrigado pela audiência. E como eu sempre digo para os meus pacientes, tamo junto sempre. Gente, se você gostou do conteúdo, mais uma vez, se inscreve no canal,
ativa o sininho, dá seu like, compartilha, deixa seu comentário. A gente tá lá no Instagram, no TikTok, no Twitter. Segue a gente. Vai lá no LinkedIn também, segue a gente no Facebook. Ajuda a fortalecer o nosso canal, seu portal de conhecimento, que traz cada tema sensacional. Beleza? Até a próxima live. A gente se vê. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.